mas eu vou mostrar para vocês aqui agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, olha esse rapaz aqui, ó. Tá olhando aí? Sabe quem é? Anthony Martial, 28 anos, francês, segundo o jornalista especialista em transferências internacionais, o Fabrício Romano. O Flamengo já manteve contato com Martial e ele é o primeiro nome a ser procurado para substituir o Pedro. Depay também é bem falado, o holandês de 30 anos, mas o foco do Flamengo no momento é nesse rapaz aqui. E eu vou trazer para vocês alguns detalhes da carreira do Martial, para você conhecer melhor esse possível reforço da equipe do Flamengo. Preste atenção aí na ficha dele. Aí está! Anthony Martial, francês, 28 anos. Nasceu na cidade de Massy, tem dupla nacionalidade, né? França e Guadalupe. 30 jogos pela seleção francesa, 2 gols. Pela seleção de base, 18 jogos, 3 gols. 1,81 m, destro, 75 quilos. Em atividade, Jorge Mendes, o empresário do Cristiano Ronaldo, é o seu representante. Aqui uma matéria, né, no site O Gol, dizendo que Depay e Martial são os nomes que o Flamengo está em busca no mercado. Olha, o Martial tem conquista da UEFA Nations League, uma Copa na Inglaterra, 2 Copas da Liga, uma Europa League, uma Supercopa na Inglaterra, e a trajetória dele começou profissionalmente no Lyon, em 2012, né? Ele fez a base no Lyon, depois ele foi para o Mônaco, ficou lá 2013, 2014, 15, aí em 2015 para 16 ele foi para o Manchester United e escreveu uma trajetória lá importante. Veja só, 2015, 16, 49 jogos, 17 gols, 2016, 17, 42 jogos, 8 gols, 2017, 18, 45 jogos e 11 gols, 2018, 19, 38 jogos, 12 gols, 2019, 20, 48 jogos, 23 gols. Foi a melhor temporada dele, hein? 19, 20. 2020, 21, 36 jogos, 7 gols. A partir daí, ele começou a apresentar um declínio, né? Teve também algumas lesões. Manchester United, 11 jogos e 1 gol. Sevilha, ele foi emprestado em 21, 22, 12 jogos, 1 gol. 22, 23, ele voltou para o United, 29 jogos e 9 gols. E na última temporada, 19 jogos e 2 gols. Portanto, são os números aí deste jogador, que é o alvo do Flamengo no momento. Esse aqui é o cara, ó. É a ficha 1. Martial. Depois, Depay. Muitos jogadores que atuam na Europa estão vindo para o futebol brasileiro. Recentemente, o Grêmio trouxe o Bright White, atacante que jogou no Barcelona. O Luizito Soares jogou aqui no Grêmio. Então, cada vez mais, além de jogadores brasileiros que voltam da Europa para cá, esses caras de outras nacionalidades estão vindo. Então, o Martial, que está solto no mercado, agente livre, é uma possibilidade que o Flamengo está tentando. O Tite acha que este jogador pode ser importante para suprir a ausência do Pedro. O Depay, que também é outro nome falado, tem uma característica de ser um jogador mais de lado de campo, lembraria mais Gabigol, por isso uma prioridade em cima do Martial, que seria um jogador de área, mas não com as características do Pedro. A reposição ao Pedro é muito complicada, o Pedro tem muita técnica, é aquele pivô, é aquele jogador de fino trato com a bola, de muitos recursos e muito artilheiro, né? O Pedro é o artilheiro do Brasil na temporada. Temos tela do Martial e do Depay que podem ser, de repente, que estão, na verdade, estão livres no mercado. Então, porque agora a janela já fechou.
Mas esses caras que estão livres, estão sem clube, sem contrato, eles podem... Eugênio viu uma lista. Eugênio. Então o Eugênio passa pra gente, não até esconde não. lá. Será que esses caras podem pintar no Flamengo? Tem se falado muito no interesse do Corinthians, no Memphis Depay. Então aí as informações. 30 anos, estava no Atlético de Madrid na última temporada, em 31 jogos fez 9 gols. A média não é tão boa, né? 9 gols em 31 jogos para um atacante de alto nível é uma média baixa. Mas é uma situação até parecida com a do Gabigol. Foi reserva no Atlético de Madrid, entrava ali. Menos, não fez um espetacular Euro. Marcial estava no United. 19 jogos, 2 gols, uma média baixíssima. Ele era 9 opção temporadas da opção, no né? United. Diga. Ele era opção da opção, o Marcial ali pensando... Terceiro reba. Pensando nas opções. O Memphis não joga desde o dia 10/7. A última partida dele foi no dia 10/7, 10 de julho. Então, assim, pensando em característica, nenhum deles tem a característica igual ou ali que o Pedro faz. O Memphis, talvez, ele se aproxime mais do que o Gabi fazia, de sair muito, se movimentar, com mais mobilidade. Ele é um jogador que pode jogar pelo lado de campo, que tem um poder decisivo também. Não é um jogador de se descartar. Tecnicamente, pensando em Brasil, ele pode sobressair muito. Mas tem que ver, Abel, porque são jogadores que custam caro, que ganham em euro, não vão vir custar barato. E tem que ser algo que chegue e dê resultado. Porque o Flamengo tem decisão de Copas, né? E de Campeonato Brasileiro para correr atrás. Eu sempre acho difícil você avaliar. Vai dar certo ou não vai? Um jogador, muitas vezes, que está em baixa na Europa. Está sem time, não está na melhor fase dele, ou não está mais sendo pretendido por gigantes da Europa, e você dizer que ele não vai dar certo aqui, porque a gente sabe que o nível é outro, é abaixo. E muitas vezes o cara que está sem muito mercado lá, ele chega aqui e arrebenta. Já cansamos de ver isso. Bright White? Vários exemplos. Abel, a questão é que qualquer um desses citados exigiria uma readaptação do sistema de jogo do Flamengo. O sistema de jogo que o Flamengo montou, que o Tite estabeleceu no Flamengo, demanda um jogador com características do Pedro. Por isso... Especificamente quais, na sua opinião? É um jogador mais alto, referência na área, que possa ser usado ali, né? Também, eventualmente, saindo para fazer uma assistência. Mas principalmente é o jogador de bola aérea, jogador de pivô, o jogador que tem essa qualidade. Ele é bem completo, não é um atacante bem completo. Muito dentro da área como referência. Não é rápido, de velocidade não é tão rápido. Como referência ali. Não é o caso do Depay, não é o caso do Marcial, não é o caso do Gabigol. E Carlinhos? O Carlinhos só que a qualidade é muito abaixo. É isso aí. Então, o Flamengo foi buscar no Carlinhos. É alto também o Carlinhos. Justamente porque tem características semelhantes ao Pedro. Só que não entrega nem próximo do Pedro. Olhando assim, eu acho que o jogador mais próximo que poderia tentar fazer o papel parecido fez recentemente. É o Bruno Henrique. O Flamengo acabou de trazer jogadores que podem atuar pelo lado do campo, né? Tá chegando aí o Gonçalo Plata. Sim. O Alcaraz também joga por ali, hein? O Alcaraz também faz aquela posição ali de 9. Já fez assim lá no Southampton. Usar o Bruno Henrique mais como o camisa 9. Aliás, fez um gol de cabeça contra o Bahia, né? Na Copa do Brasil. Típico centroavante, né? Ele vai muito bem na bola aérea, muito bem. Acho que até melhor que o Pedro. Principalmente vindo, né, de trás ali, meio que uma diagonal. Já fazia isso, se eu não estiver enganado, se eu estiver, me corrijam. Desde 2019, às vezes, o Bruno Henrique já fazia isso. Ele trocava de posição com o Gabigol. A questão é trocar... Não ficava tão preso, mas ele trocar eventualmente de posição é diferente de você jogar fixo ali. Sim. Por exemplo, jogar de costas, que ele não está acostumado a fazer, muitas vezes. Mas eu acho que é mais fácil você adaptar o Bruno Henrique para fazer isso. Ele tem porte, ele tem altura, tem impulsão, tem qualidade técnica, trabalha muito mais no drible, no arranque com a bola, mas ele pode tentar se adaptar para fazer ali. Não vejo o Gabigol fazendo isso. Não. Gabigol poderia ser uma dupla dentro da ideia de jogo do Flamengo atual, tá? Então, o Gabigol já jogou ali dentro de outro sistema de jogo. Tenho uma pergunta já, baseado no que vocês disseram aqui. O Flamengo, o Tite, não é o ideal, mas não pode trocar a forma de jogar, já que perdeu um jogador-chave no meio da temporada, Ele já mostrou com a chegada que de um reforço que joga diferente,
e que vai obrigar o time a mudar, não pode mudar e se adaptar e ainda disputar os títulos? Não aconteceu, pode, Abel. não é algo... Dá para fazer uma comparação, pensando aqui rapidamente, vai. Botafogo, com vários jogadores chegando, alguns muito bons, todos, mas de características diferentes aos que estavam antes. Ou o Palmeiras tentando se adaptar a um Felipe Anderson e a outros. Deveria, mas tem que ver se ele quer, Abel. Não pode? Deveria, mas tem que ver se ele quer. Mas querer, ele não queria que o Pedro se machucasse. Mas... Se não tem outro jogador. Tem treinador que tem muita convicção daquilo que ele acha que é o bom e que os jogadores têm que se adaptar às ideias de jogo dele, não o contrário. Muita gente critica o Dorival. Mas aí é que tá a pergunta, tem um jogador da mesma característica? Vai ter? Muita gente critica o Dorival e tem uma coisa que eu gosto nele, é que ele se adapta muito ao meio que ele está. Então, se as características dos jogadores obedecem a um estilo de jogo em que você precisa de mais aproximação, ele vai atrás disso para que ele tenha um conforto de jogo ali. Ele fez isso no Flamengo. Quando ele chega no São Paulo, ele tem uma ideia de como é a característica dos jogadores e tenta fazer o mais próximo para que todos estejam na posição de forma que consigam render mais. Agora tem que ver se o Tite quer fazer isso. E ele botou a linguinha que ele fez curso, morou no Canadá. Vai. Canadian. Mas o Memphis, ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2, 3 semanas atrás, bem antes dessa contusão do Pedro. Aí você vai me questionar assim, beleza, o que o Flamengo pretende fazer com essa lesão do Pedro? Eu fiz esse questionamento a um dirigente do Flamengo e ele falou de fato, estamos avaliando, existe sim a chance da gente ir ao mercado e contratar um jogador. Lembrando que esse jogador, ele tem que estar livre no mercado, ele não pode ter contrato com nenhum outro clube, porque a janela de transferência está fechada. E é o caso do Memphis, ele está livre no mercado. A questão é, o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, é um jogador extremamente caro. Será que vale a pena trazer esse jogador? Por que eu estou falando isso? Porque qual é a certeza que esse jogador vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Ele é holandês, estava jogando no Atlético de Madrid, a gente não tem nenhuma certeza e não é um jogador barato. Eu, particularmente... Holandês morava na Espanha, vai se adaptar ao Brasil rápido. Eu, particularmente, acho o seguinte, o Flamengo não deveria ir ao mercado e fazer um grande investimento. O Flamengo tem um Gabigol hoje. Eu acho que a cobrança da diretoria tem que ser em cima do Gabigol. Olha a carinha do Pedrosa. Gabigol, olha só, você tem um alto custo, querendo ou não, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, talvez o maior salário do Flamengo atualmente. A gente precisa de você. A cobrança tem que ser em cima dele, para ele ter uma postura profissional e voltar a render dentro de campo. Porque para mim é um absurdo o Flamengo gastar o que gasta com o Gabigol e você não poder contar com o Gabigol. Como assim? Cadê? Como assim? Ô, Cris, por favor, deixa fechado no Pedrosa. Eu vou pedir pro Vene repetir uma frase. Ele tava normal, careca, tava me olhando normal. Qual foi Aí a frase? Você falou assim, a parte do Gabigol, tem que confiar no Gabigol. Fala essa parte de novo. Tem que confiar no Gabigol. Não, a cobrança tem que ser em cima do Gabigol pra ele voltar. Não foi confiar que ele falou? Subiu a plaquinha. Foi ou não foi? O que ele falou? O que ele falou tem... O Flamengo tem o Gabigol. É isso, foi isso. Gente. E ele fez o quê? Qual cara que você fez? E eu fiz assim. Por quê? Por quê? Existe a teoria e existe a prática. Primeiro ponto, tá? Eu não sei quem já acompanhou a carreira do Memphis. O Gabigol nunca jogou no nível do Memphis. Nunca na carreira dele. O Memphis é um jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, Tava na do Atlético de Madrid, agora, pô. jogou Copa do Mundo, é jogador de Copa do Mundo. É um baita de um jogador. Não está no melhor momento da carreira dele. Mas aqui no Brasil, com a qualidade que ele tem condições totais de conseguir fazer uma temporada absurda. Joga muito, gente. Tem giro, bate com as duas. Por que esse homem tá tem sozinho, força, gente, no mundo? Entendeu? Mas o ponto é, ele não é um cara também fácil fora de campo. Ele é mais bad boy e tudo mais. Ele é bad boy? Ele é um pouco bad boy. Bom pro Flamengo, funciona. Não funciona, Venê? Não funciona. Agora, a minha cabeça... Tá cuspindo. Já tem que saber por que é bad boy também. Na minha cabeça é... Eu sou um cara que defendo muito o Gabigol aqui, eu falo que ele é um grande jogador e tudo mais. O que ele vem desempenhando há pelo menos 1 ano e meio não é o Gabigol de pegar a bola debaixo do braço e deitar na temporada. O Gabigol não esteve no nível do Pedro nessa temporada em momento algum. Não chegou nem perto. Mas será que você não acha? Eu acho que o Gabigol Então, mas ele é muito mais que eu cito a palavra cobrança do que a questão. Eu acho que quando o Gabigol apertar o botão da competitividade, ele é muito competitivo. Tem um ponto isso também faz que a gente ele ser o precisa Gabigol. mencionar. Vamos lá, o Gabigol, se ele precisa esse botão de novo, ele gente, precisa ele volta se a ser valorizar no mercado novamente para ele conseguir um bom contrato com uma outra equipe. Eu não tô comparando com esse cara. Eu acho que ele pode juntar a fome com a vontade de comer. Eu também acho. Eu acho um bom momento pro Gabigol. Mas a diretoria tem que chegar no Gabigol e falar, Gabigol,
é o seguinte, você ainda é jogador do Flamengo, você não está desempenhando nada há quase 2 anos, chegou a sua hora, você vai ter que desempenhar. A cobrança tem que ser em cima dele, para ele voltar a render. Eu não pego esse homem, não. Mas aqui, o John já viu ele? É o que Você não precisa, Fernanda Maia. Você não precisa. Mas eu gostei das coisas que tu falou dele. O ponto é o seguinte, vai rachar o elenco. O Gabigol não se encaixa no estilo de jogo do Tite. O Tite gosta de jogar com centroavante de referência. Mas, ô Pedrosa... Tem outro aspecto do Esse homem também. Ele pode ser tranquilamente. O Tite falou na última entrevista coletiva, isso é sério, ele falou isso sério, que ele é um camaleão. O Tite. Quem é camaleão? Ele próprio. O Tite? Ele falou, eu sou um camaleão, eu consigo me adaptar às situações. Chegou o momento dele se adaptar. Chegou o momento dele mudar o esquema dele. A verdade é essa. Bota um 4-4-2, olha só, Gabigol e Bruno naquela Henrique pausa dos 9 jogos em que todo mundo foi servir sua seleção, o Tite retocou bem demais. O Flamengo foi muito bem naquela ocasião. Não. Ele mudou o esquema. Ele não mudou o esquema na ocasião. Ele não mudou o esquema. Não, mas ele se adaptou com o que ele tinha. Não, ele se adaptou com o que ele tinha com os jogadores. Quando a gente fala que se adaptar a esse momento, é mudar esquema. Gente, o Flamengo ele precisa mudar o esquema. Seu principal jogador. Perdeu. As pessoas não entenderam isso ainda. Não é o Gerson que tá jogando muito, não é o Fabrício Bruno que tá jogando muito, é o Pedro. O Pedro é o cara que decide as partidas. O Pedro é o cara que dá assistência, o Pedro é o cara que faz gol, o Pedro é o cara que chama a responsabilidade no momento que o Flamengo tá numa situação complicada. Exatamente. É o cara que aparece numa bola aérea. O Flamengo não tem esse jogador hoje. O Flamengo perdeu esse jogador. E sabe o que piora? O Gerson tem um substituto ali. Vamos lá. Hoje tem o Alcaraz. Sim. O Fabrício Bruno, hoje tem o Léo Ortiz. O Pedro hoje tem não quem? Tem. Boa noite, abençoadas e abençoados! O Mercadão da Bola está pipocando informações. E é claro, vou atualizar vocês de tudo que está acontecendo. Então já cola esse dedão no like. Deixaram o like? Se inscreveram no canal? Então agora me diga de qual lugar do Brasil, desse Brasilzão, vocês estão vendo esse vídeo. Tá vendo da onde? Da Bahia? De Salvador? Do Rio de Janeiro? Deixa aqui nos comentários que eu prometo responder e mandar um alô para cada um de vocês. É o seguinte, já quero começar logo falando sobre Anthony Martial e Memphis Depay. Ambos jogadores podem chegar no Flamengo. Até porque são jogadores que jogam, que atuam em posições diferentes. O Depay chegaria para substituir o Gabigol e o Martial para substituir o Pedro. É só vocês pegarem aí o lance do Martial no Manchester United. Teve temporada que ele acendia, lanchou e fazia gols. É o Depay, é muito mais habilidoso do que o Gabigol, bate com a esquerda, bate com a direita, então são jogadores que se completam, jogadores que chegariam para fazer a diferença. Então assim, o Flamengo está buscando, lembrando que o Flamengo tem até essa semana, mais tardar dia 9 ali, liberando dia 10, segunda-feira, para finalizar as contratações. Assim, o Flamengo só pode contratar jogadores que estão livres no mercado. Essa que é a verdade. Não pode mais contratar jogadores que têm contrato com o clube, né? Eu tô naquela expectativa, vamos torcer para que realmente, né, esses dois jogadores possam vir para o Flamengo e que possam fazer muito sucesso por aqui, porque potencial todos nós sabemos que ele tem. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, nação rubro-negro. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.